Você sonhou com criança vomitando vermes? Teve uma mulher que sonhou que via o pai de um menino dar verme para o menino comer e o menino vomitava. E o pai cortava o verme e dava para o menino comer e dizia para o menino que era macarrão. E o menino comia, mas vomitava. E a mulher dizia para este homem que aquilo lá não era macarrão e que não era para dar aquilo para o menino comer. Então eu expliquei, né, no outro vídeo que eu fiz, que isso é um caso de opressão. Algum masculino está utilizando o seu poder para oprimir pessoas indefesas, pessoas que não podem fazer por si. Mas daí a pessoa que comentou o sonho escreveu que o sonho foi com o neto dela. Na verdade, a avó sonhou com o neto. Ela sonhou que o homem que cortava o verme era o pai da criança, né? Então, não sei se esse pai é filho ou se é genro, mas é preciso entender algo muito importante. Quando este homem lá no sonho corta o verme, denota poder, porque para cortar tem que ter fio, tem que ter algo pontiagudo ou cortante. Então, isso representa que aquele homem lá no sonho tem poder. Agora, pode ser um poder espiritual. Existem muitas pessoas que vão em centro espírita, que fazem algum tipo de contato com pessoas não visíveis e, sem querer, elas passam a ser controladas por pessoas não visíveis, por espíritos, etc. A criação é muito vasta. O Criador fez infinitos tipos de pessoas, pessoas extraterrestres, pessoas invisíveis, pessoas espirituais, espíritos, etc, etc. O que pode acontecer? De o pai estar se comportando a penalizar o filho de uma forma inconsciente. Ele está fazendo mal para a família dele, mas ele não está vendo, ele está sob uma hipnose. Certa vez, esse é um caso real, o homem queria muito comprar um carro. E ele foi lá num lugar que fazia um atendimento espírita, espiritual, e lá ele pediu, acho que até foi num centro espírita, pediu ajuda para comprar aquele carro do sonho dele. E rapidinho ele conseguiu comprar aquele carro. E o filho pegou o carro um dia para dar uma voltinha, bateu o carro. E o pai e o filho ficaram intrigados. Resumindo, não aconteceu nada de bom, nada de bem aí. Então teve um final ruim, nocivo. Tudo que separa famílias é algo negativo, né? E foi o que aconteceu com este homem que foi lá nesse centro espírita fazer um pedido. Tudo que traz a desunião não é bom para todos, e tudo que serve para o todo poderoso é aquilo que serve para nós, é o que vem a ser bom, benéfico. Então, isso acontece muito, 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 porque os espíritos, eles podem ir lá no HD mental da pessoa, ainda mais quando ela se coloca na mão deles, pedindo ajuda, pedindo interferência. Olha, me ajuda no meu emprego, olha, me ajuda a conseguir um emprego, olha, me ajuda porque aquele meu vizinho lá é ruim para mim. Daí você está entregando o seu HD mental para terceiros não visíveis. E tá cheio, o cosmos tá cheio de seres mal intencionados, seres que não querem ser bons, não querem fazer o bem. E essa é outra realidade que nós vivemos. O ser humano aqui no planeta Terra, ele é muito ingênuo. Para qualquer tipo de vida, ele olha com muita ingenuidade. Ele acha que extraterrestre existe para ajudar o planeta Terra. Ele acha que espíritos ajudam pessoas, quando na verdade não é o que acontece. Existem espíritos bons, existem extraterrestres bons, mas é ingenuidade, é insanidade, à primeira vista, vê-los como pessoas boas que vêm para ajudar os humanos.
Então você entra em contato com um ser não visível, achando que ele está fazendo bem para você, mas na verdade ele foi lá no seu HD mental e marcou as caixinhas tudo contrária lá, só para dar risada. Vou fazer mal para o meu filhinho. Selecionar Enter. Não vou gostar dos meus familiares. Selecionar Enter. Vou tomar 1 litro de cachaça por semana. Selecionar Enter. Nenhuma marcação que venha de encontro aos propósitos que a pessoa busca. Então é isso aí que as pessoas não sabem que acontece. Então ali você está vendo nesse sonho um pai oprimindo seu filho. Uma pessoa indefesa, uma pessoa inocente. Mas isso pode acontecer sem a percepção do operador ali, da transgressão. Elias, mas é um caso de polícia mesmo assim? É claro que é, porque é nossa responsabilidade aquilo que fazemos, por onde andamos, também é nossa responsabilidade. Se eu vou num centro espírita, ou num centro kardecista, ou numa religião tal, é minha responsabilidade. Tudo o que acontecer com o meu astral, com o meu espiritual, com a minha vida, a partir dali, não deixa de ser minha responsabilidade. Até porque muitas vezes nós nos entregamos a uma fonte espiritual sem nem sequer sondá-la, se verdadeira ou se falsa. E eu sempre falo para os internautas aqui do meu canal que é necessário ser muito perguntador, ser muito pericioso em tudo. Eu sempre digo, aquela frase que diz assim, Deus não pode ser posto à prova, é uma frase mentirosa, ela foi intercalada lá por mãos e ego humanos. Tudo que é bom para todos não teme ser posto à prova. Tá? Então é preciso confiar desconfiando de tudo, de todos. Agora, alguma coisa de errado está acontecendo entre este pai e este menino. Por que que a avó sonhou isso? Porque ela tem uma ligação astral muito forte com o menino. Com certeza ela ama muito esse neto. Porque a empatia, ela dá poderes ali mentais e uma pessoa pode ver em sonho o que está acontecendo com a outra. É claro que o sonho transcodificou as informações ali, tá? Mas à volta dessa avó, alguém está sendo penalizado indevidamente. Alguma pessoa indefesa está sofrendo ali. Está sofrendo transgressão. Então é importante dar uma olhada no seu entorno e ver onde é que poderia estar acontecendo alguma injustiça para sim fazermos intervenção. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.